Bom dia, meus irmãos. Vamos à nossa leitura. João, capítulo de número 13. Só relembrando, segunda, terça e quarta nós lemos o Antigo Testamento, quinta e sexta o Novo Testamento, e aos sábados nós lemos os livros poéticos, Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes. Muito bem, então, João capítulo 13, Jesus lava os pés aos discípulos. Diz o verso 4, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhe com a toalha. Só complementando, verso 12, Jesus pergunta depois para ele o seguinte, olha, compreendeis o que vos fiz? Vocês compreendem porque eu fiz isso com vocês? Verso 14, ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo. Precisamos só contextualizar um pouco aqui. Eu quero me deter, embora tenha muitos desdobramentos essa questão, eu quero me deter em poucas coisas aqui devido ao nosso tempo. É importante conhecer a questão cultural, o que significava lavar os pés naquela época, num lugar onde não havia água em abundância, era normal que aquele povo não tomasse banho todos os dias, então eles faziam a higienização do seu corpo de forma bem precária. E entre essas questões havia a tradição de lavar os pés quando se chegava numa casa ou quando se iria dormir. Aquilo poderíamos pensar, bom, mas logo os pés, por que os pés, né? Tem toda uma questão cultural aí para eles a respeito disso. O fato é que assim eles procediam e essa era uma tarefa delegada aos escravos. Era uma época de escravatura e a maioria das pessoas com condições financeiras tinham os seus escravos e eram os escravos quem faziam esse trabalho, de lavar os pés aos seus donos. E quando alguém recebia alguma visita ilustre, também fazia algo desse tipo. Era uma demonstração de cordialidade e de hospitalidade. Pois bem, o fato é que Jesus ele age como um escravo aqui. Ele tira a sua roupa de cima, ou seja, ele não ficou nu, ele tinha a roupa de baixo, e ele pega uma toalha e cinge, passa na sua cintura, depois ele vai, pega a água e vai em um por um dos seus discípulos, pega os pés, coloca dentro daquela bacia, lava, puxa a ponta da toalha que está enrolada no seu corpo e enxuga ali, vai fazendo um por um. Então ele age como um servo, como um escravo fazia para os seus senhores. E aí ele fala aqui, verso 14, sendo eu o Senhor, o Mestre, lavei os pés, vocês também devem fazer isso um com o outro. É um exemplo, ele deu o exemplo de humildade, o exemplo de servidão
de servirmos uns aos outros, de honrarmos uns aos outros. E eu já ouvi falar de algumas igrejas que já fizeram essa cerimônia, né, do lava-pés. A Igreja Católica tem isso, né? E algumas igrejas evangélicas já fizeram isso, mas não é de forma literal, é isso que eu quero dizer. Não é de forma literal, porque isso não faz parte da nossa cultura. A questão é que nós sejamos servos uns dos outros, que nós procuremos ajudar uns aos outros, que nós sigamos o exemplo de Cristo que se sacrificou por nós e nós também venhamos, se necessário for, nos esforçarmos, nos sacrificarmos, nos dedicarmos para a ajuda do próximo. Às vezes há muito no meio do evangélico uma competição, há muito também falta de amor, falta de empatia, falta de cuidado, falta de humildade, né? Então lembre-se do exemplo do nosso mestre, né? Tenha humildade, esteja pronto a perdoar, pronto a relevar, né? Quando alguém fizer ou falar alguma coisa que te ofenda, que você não gostou, não gostei, olha lá, o jeito que a pessoa falou, olha o jeito que ela está agindo, tenha humildade, tenha mansidão, entregue isso na mão do Senhor, esteja pronto a ajudar. Nós não estamos aqui para acusar ninguém. Muito cuidado, não fica acusando, não fica difamando, falando. Procure saber como que você pode ajudar. Se você acha que tem algum irmão que não está agindo corretamente, que não está bem, a pergunta é: o que você pode fazer para ajudá-lo? Esse é o sentido de ajudar os nossos irmãos e não de ficar apontando o dedo, acusando os defeitos. Todos nós temos defeitos, então vamos nos ajudar. Por fim, eu quero destacar aqui o verso de número 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Pronto, ele fecha a questão que ele já vinha dando o exemplo do amor, do cuidado do próximo. O mundo, as pessoas vão identificar que somos realmente discípulos quando nós amamos uns aos outros. E eu, nas minhas observações pastorais, eu sempre fico atento a isso, né? Um crente que fica só se queixando, só lamentando, só apontando defeito daqui e dali, tem algo errado. Mas aquela pessoa que é humilde, mansa, que está pronta a ajudar, que está pronta a querer ver o que pode fazer para o próximo, esse sim, né, tem um coração segundo a vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Deus bendito, dai-nos a tua graça. Ó Pai, dai-nos humildade. Em nome de Jesus, o Senhor deu o exemplo, Pai, e nós queremos seguir. Queremos ter paciência e amor com os nossos irmãos e ajudá-los, Pai. Que assim seja, para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até mais.